Olá, bom dia, você que me assiste. Deus abençoe toda a tua manhã no nome de Jesus. Quero dar boas-vindas ao meu irmão Léo Carvalho e a este grupo de Governador Valadares. Não sei se todos são da cidade, mas um grupo de professores e filósofos que querem estudar a Bíblia conosco, principalmente no livro de Êxodo e aprender da palavra de Deus. Eu estou disponível. Podem mandar os comentários e sejam bem-vindos aos estudos. Viu, meu irmão? Você e todo o grupo no nome de Jesus e todos aqueles que querem aprender a palavra de Deus, eu humildemente estou aqui para trazer-lhes o que Deus fala conosco nas manhãs, nas madrugadas de oração e nos estudos que temos. Temos que estudar. Estudar é bom. Deus abençoe vocês. Vamos orar juntos? Meu Deus, no nome de Jesus, eu fico feliz por ter recebido a notícia ontem que recebi que tem um grupo interessado, um grupo de professores e filósofos e outros mais interessados em aprender a palavra do Senhor e estudar conosco. Eu fico feliz por isso. Que o Senhor continue nos dando graça, trazendo aquilo que está no coração e na mente do Senhor e revelando a nós os teus segredos, meu Deus. Eu e estas pessoas que assistem este vídeo, oramos juntos pedindo a graça do Senhor, a sabedoria do Senhor e todo o entendimento através da tua palavra. No nome de Jesus assim oramos. Amém. Que Deus seja contigo, que Deus seja comigo nesta hora tão preciosa que é o estudo da palavra de Deus. E o título da mensagem de hoje é: Eu visitarei novamente a terra. Estamos falando da terra do Egito, né? Então essa terra que Deus irá visitar é a terra do Egito. E nós estamos estudando esse assunto, estamos no capítulo 9, vamos ler o versículo então de número 1 ao 4, que diz assim no capítulo 9 de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: Vai ter com Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirvam, para que me adore. Se recusares deixá-los ir e ainda por força os mantiveres, a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima, ou pestilência que causará a morte. Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito, para que nada morra de tudo que pertencer aos filhos de Israel. Ou seja, Deus visitará, ó rei Faraó, a tua terra até a fronteira de Israel. Glória a Deus pela palavra dele lida. Volto ao título: Eu visitarei novamente a terra. Devemos lembrar que no capítulo 6, só um retrocedimento aí que temos que fazer, né? Meditar ali novamente. No capítulo 6, Deus traz a Moisés um segredo de centenas de anos, que ele manteve em segredo, e ele agora revela a Moisés. Isso está lá nos primeiros versículos do capítulo 6 de Êxodo. Deus então diz a Moisés o seguinte: olha, eu sou o Deus de Abraão, eu apareci a eles como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas eu apareci a eles como todo-poderoso. Mas eu não revelei a eles o nome que eu quero ser conhecido e chamado, e este nome eu revelo a você. Você vai descer lá e vai dizer aos filhos de Israel que eu sou o Senhor e o Senhor é o meu nome. E depois que você disser aos filhos de Israel, você vai chegar então a Faraó e vai dizer: o Senhor me enviou. Eu sou, me enviou. Eu sou o Senhor. Eu quero ser conhecido, Moisés, por você, pelo meu povo, os hebreus, e para o Faraó. Eu sou o Senhor. Eu, da agora para frente, exijo que o meu nome seja conhecido
como o Senhor. Ah, que maravilha! Então, quando Moisés falava sobre o Senhor para Faraó, ele então explicava: este Senhor é o Deus único dos hebreus. Ele dava essa explicação a Faraó. Mas engraçado, um outro detalhe que precisamos notar é que quando Moisés desceu, Deus o autorizou. Quando Moisés foi ao Egito, depois do encontro dele lá no Monte Horebe, Deus o autorizou dizendo: Moisés, você estará indo encontrar com um Deus, que é Faraó, que se diz Deus encarnado, filho de Ra com Ísis. Engraçado que Ísis era esposa de Osíris. Então, e Ra então teve os faraós com ela. Complicada essa situação dos deuses aí. Mas, dos deuses do Egito. Mas o que acontece é que quando você descer lá, você vai encontrar um Deus, um certo tal lá faraó, que se diz Deus encarnado. Você vai precisar descer lá e eu te autorizo agora e você vai ser Deus no Egito. Que maravilha! Porque se Moisés, na hora que Deus falou com ele para ir ao Egito, a primeira coisa que Moisés teve é temor daqueles que perseguiam a ele. Deus precisou falar com ele: Moisés, tranquilo, os teus perseguidores, aquele faraó que desejava sua morte, os que desejavam sua morte já morreram. Já morreram, não preocupe com isso. Mas agora você vai descer e encontrar com o faraó abusado, né? E ele se diz Deus, então eu te autorizo a ser Deus no Egito. Eu coloco em você esta autorização e você vai falar ali como Deus. O mais lindo é que Moisés falava como Deus mandou ele falar, mas ele sempre diz: Faraó, o Senhor, Deus dos hebreus, te manda dizer. Que bonito é você dar honra quem tem honra. Isso é maravilhoso. Quando alguém tem honra e você atribui a ele a honra. Assim Moisés foi. Então Deus diz: Moisés, vou visitar de novo a terra do Egito. Vá a Faraó, este que você fez conhecido, que eu sou o Senhor, que os deuses dele não são nada na minha presença. Eu já toquei vários deuses dele. Eu já humilhei vários dos deuses dele. Então agora eu quero que você desça de novo lá. E você vai dizer: olha, você está recusando, rei, de deixar ir o povo. Mas eu vou tocar de novo, e agora eu vou tocar numa riqueza que eu mesmo dei aos teus pais. E quais foram as riquezas que Deus deu aos pais deste faraó, ao faraó lá do tempo de José? Recordam que aquele faraó do tempo de José possivelmente se tornou o homem mais rico da terra? Ele teve todas as propriedades do Egito, ele teve todo o gado do Egito. Ele tinha camelos, cavalos, jumentos, tudo porque o povo entregava a ele em troca de comida. E por um ano foi assim, o povo trocando e trocando seus animais, o seu gado em troca de comida. Então ele tinha ali todos os cavalos. Eu quero lembrar a você que o povo hebreu não conhecia cavalo até descer ao Egito. Então lá no Egito que eles entenderam o que era cavalo. Até então eles conheciam jumento, camelo, etc. Cavalos? Não. Porque cavalo era uma atração animal para a guerra, para puxar carroças de guerra. E o povo de Deus não viviam guerreando. Não ficava confrontando outras pessoas, então eles não conheciam cavalos. Né? Não tinham cavalo, não tinha propriedade que era cavalos. E ali tinha os egípcios se preparando para a guerra com muitos cavalos e muitos cavalheiros. E então Deus diz: Moisés, diga a ele que eu vou visitar o seu gado. E por que Deus ia visitar o seu gado? Lembre disso,
que os egípcios tinham os animais como deuses, manifestação de deuses nos animais. Então, tinha o boi que representava um deus para eles, tinha a vaca que representava um deus para eles, e vai outros animais aí como gato, como outros animais. Mas eu quero lembrar a você como chacal, eu quero lembrar a vocês que ali estava então o gado dele, o cavalo representando um deus e da guerra. E então o que acontece? Deus fala, diz a Faraó que eu vou visitar os deuses dele. E eu vou visitar o gado dele que representa para esses egípcios deuses todos os que estiverem em campo. Eu quero lembrar a você que Deus ia visitar com a pestilência de mortandade para todo o gado que estivesse no campo. Então ali morreriam cavalos, jumentos, camelos, os bois e as ovelhas, morreriam ali que estivesse no pasto. Os que estivessem no estábulo não morreria. Esses Deus não iria visitar. Mais tarde você vai ver que os egípcios continuam tendo animais, mas porque eles mantiveram animais nos estábulos. E quando Deus deu esta ordem para Moisés, dizendo, vai e fale com ele, que eu vou visitar com uma pestilência todo animal dele, todo o gado dele que estiver no pasto. Mas lembre a ele uma coisa, eu vou visitar até a fronteira de Gósen da fronteira para lá, todos os animais dos hebreus poderão estar soltos, pastando, felizes, que lá não morrerá nenhum animal, nenhuma cabeça sequer. Mas aqui eu vou matar todos que estiverem no campo com a pestilência. E eu vou fazer isso amanhã. A Bíblia não diz. Mas primeiro eu te disse que quando Deus fala com Faraó, eu vou fazer amanhã, ele está dando tempo a ele. Visite os teus deuses, fala com os teus deuses para ver se eles podem livrar você e a tua terra da minha mão. Porque o Senhor estava se manifestando a Faraó, aos hebreus e a todos que ele era o Deus de toda a terra. Ele era o Senhor de toda a terra. Ele era o Senhor da vida, aquele que dá vida, aquele que tira a vida, aquele que faz e desfaz. E ele falou, eu vou te dar uma prova viva. Os teus animais estão fortes, estão valentes, estão viçosos, mas eu vou visitá-los e morrerão em um dia com a peste. Imagina o odor que deve ter ficado desagradável ali no Egito. De novo, o odor. Sabe por quê? Porque o pecado, ele causa mau odor. Pode ser que você pareça vivo diante dos outros, mas pecando, você vai criar um odor desagradável espiritual, tanto para os outros quanto para Deus. E ali estava então um faraó que se dizia Deus, duro! E Deus dando a ele a oportunidade, visite os teus deuses. E se você acreditar em mim, pega o máximo de animais e coloque no estábulo, porque eu vou visitar amanhã. E isso aconteceu, e Deus visitou aquela terra do Egito, até a fronteira de Gósen. Ali parou a mortandade, e todos os gados que estavam no campo morreram, de cavalos até ovelhas, morreram todos. Faraó fica assustado porque cumpriu-se o que Deus falou. Mas ele continua com o coração duro e ele manda verificar, vê se é verdade mesmo. Vá alguém dos meus oficiais lá em Gósen e vê se os animais estão vivos lá. E percebem que nenhuma cabeça sequer morreu lá em Gósen. A peste não teve lá, a pestilência não teve lá, porque Deus cuidava e cuida do seu povo. Mas Faraó endureceu o coração e mesmo assim não deixou o povo ir. Não fique triste quando a gente fala que Faraó endureceu o coração. Era o próprio Deus trabalhando, porque o Egito ainda não tinha pago a Deus o seu débito e não tinha pago aos hebreus o seu débito. Meu querido e minha querida que me assiste, porque eu trago estas mensagens para nós entendermos quem é Deus. Acima do nosso Deus não há
um outro Deus acima do nosso Deus. Quando ele visita a terra, ele faz destroços, ele faz destruição, a natureza trabalha a favor dele, a pestilência vem, mas Deus protege os seus. O que eu quero trazer a você não é só conhecimento literário, não é só conhecimento histórico, ou até mesmo geográfico. O que eu quero trazer a você é uma fé inabalável de que Deus cuida dos seus, Deus fala e cumpre, e em alguns momentos você vai ver homens de Deus andando como se fossem Deus nesta terra, autorizado pelo próprio Deus. Elias era assim. Elias muitas das vezes abriu a boca e dizia: olha, rei, sobre a minha palavra. Eu estou dando, rei, a minha palavra. E quando um homem de Deus dá a sua palavra, acontece porque Deus respalda, porque o coração do homem de Deus está nas mãos de Deus. Não interessa o seu grau de conhecimento, o seu status, a sua estatura, a beleza da pele, a sua quantidade de riqueza, seu poder econômico. Deus trabalha da forma que quer, onde Ele quer, em quem Ele quiser. Então eu quero que você entenda que Deus provou para os hebreus, não matando nenhum animal lá. Eles sabiam, eles foram informados, que no Egito todo morreu, toda animaleira que estava no campo. Mas lá em Gósen não, Deus protegeu, porque Ele é Deus dos hebreus. Mas para o Egito saber e Faraó saber, Ele é Deus acima dos deuses. E eu estou, dizia Deus, Faraó, humilhando e maltratando os teus deuses. Porque eu quero que você saiba, rei, que eu sou o Senhor. Por isso Deus visitou a terra do Egito e só protegeu a Gósen. Que Deus visite a terra, mas que proteja a tua casa, proteja a tua família, que você ore a Deus, que você engrandeça o nome dele e que cada dia mais você vá adquirindo, como eu estou adquirindo junto com você, experiências com Deus e aprendendo do Senhor. Jesus fez um convite assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos por essas coisas da vida, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós o peso que eu trago sobre vocês, o peso do conhecimento, da sabedoria e da graça, e saibam que o meu jugo é suave, eu não vos forçarei a fazer nada além do que vocês podem fazer, e meu fardo é leve, mas vocês acharão em mim descanso para as vossas almas. Que Deus dê descanso para você, te dê alegria para você e que Deus te dê contentamento. Ainda nos meus pijamas servindo a Deus e também servindo a você com esta palavra de Deus. Um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família. Em nome de Jesus e até amanhã, se Deus quiser.